Já estamos recebendo aqui Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, que esteve em Brasília ontem, pegou parte da movimentação política lá na capital federal. Elivaldo Barbosa, já não estava fácil ontem, quando as coisas ainda estavam um pouco ainda cheias de dúvidas. Hoje, a coisa piorou ainda mais. Exatamente. À medida que chega a luz, clareia o dia, as coisas ficam um pouco mais claras. Exatamente. Nós tivemos a crise no governo Dilma, aquela crise ali das manifestações, povo na rua pedindo impeachment, depois o impeachment propriamente dito, a instalação de um novo governo, depois uma agenda aí de reformas que causa assim, uma certa instabilidade, e agora a pior de todas as crises, que é exatamente esse flagrante, provas materiais muito contundentes e atingindo a autoridade do presidente da República de forma assim mortal, digamos assim. E provoca uma crise que eu acho que terá assim, já está tendo assim, uma dimensão muito além do que qualquer um possa imaginar ou possa projetar para o país, exigindo aí uma tomada de posição que ainda não se sabe ainda assim exatamente qual o desdobramento que isso pode ter do ponto de vista prático. O país ainda está no efeito do choque provocado pela ação do proprietário lá da JBS. Só para ajudar o telespectador a entender, uma delação que foi feita pelo dono de uma empresa chamada JBS, que financiava campanhas. Na delação, ele falou que tem uma gravação com o presidente Michel Temer tomando ciência de que eles estavam pagando para Eduardo Cunha para não prestar delações. Então, o presidente sabia disto, sabia do pagamento, e a gravação prova isto. Além de tudo, a Polícia Federal monitorou a distribuição de malas e, portanto, além da delação, existem provas da gravação do presidente e a distribuição de malas que compromete também diretamente o senador Aécio Neves. É muito forte. O senador Aécio Neves já está, inclusive, afastado do mandato lá de senador. Foi já afastado, inclusive, aqui mesmo, os dirigentes, lideranças do PSDB aqui do Piauí. Soube agora há pouco, o deputado Luciano Nunes, por exemplo, informou que os diretórios estaduais já estão sendo notificados do afastamento do senador Aécio Neves da presidência do Diretório Nacional do PSDB. Decisão já tomada agora há pouco, agora no final da manhã de hoje. Que coisa grave aí para o PSDB, que poderia até ter substituído o Aécio Neves há um tempo atrás da presidência. Perdeu o time substituição. O manteve na presidência e agora traz para dentro da cúpula do partido essa situação toda. Agora, nós ouvimos hoje parlamentares, Elivaldo Barbosa, ali do PMDB, aliás, nomes importantes do PMDB, o deputado federal Marcelo Castro e o ex-ministro João Henrique Souza, a respeito da situação do presidente Michel Temer. E os dois têm posições um pouco diferentes em relação a este cenário. Marcelo Castro imagina que a situação precisa mudar agora. João Henrique acredita que o presidente vai resistir. Vamos ouvir. O deputado federal Marcelo Castro considerou crítica a situação em que o país se envolveu após o noticiário de ontem à noite. Nós estamos vivendo uma situação de altíssima gravidade. O governo Temer não conseguiu ter a aprovação minimamente necessária da opinião pública e a gente vinha todo dia vendo coisas que traziam mais problemas para o país, mas eu acho que nós chegamos ao fim da linha. Eu comentava com um amigo hoje que a pessoa que disse que a delação da Odebrecht ele a denominou de a delação do fim do mundo, ele não sabia o que estava por vir, porque a delação do fim do mundo é essa agora. Para o deputado federal do PMDB do Piauí, os fatos divulgados ontem, envolvendo o presidente Michel Temer, exigem reformulação nas regras políticas. Qual é o clima que se vai ter mais no Congresso Nacional de se aprovar nada, de funcionar nada, de se fazer uma pregação? Eu julgo que num clima desse tão adverso, só tem uma reforma que poderá prosperar, que é a reforma política. Porque uma crise dessa, ao invés de inibir, exalta, exaspera o sentimento cada vez mais agudo de que é mais do que necessário uma reforma política. O presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique Souza, está em Brasília. Disse que o presidente Michel Temer está tranquilo e que recusa a possibilidade de uma renúncia. Na realidade, o que aconteceu e o que se colocou foi, como volto a dizer, foi uma frase dita dentro de um contexto, e esse contexto precisa ser apreciado, é preciso que se ouça os áudios
para ver como é que o presidente colocou essa frase. O que ficou claro, dito inclusive pelo próprio empresário, é que em nenhum instante o presidente propôs a ele que fizesse pagamento a nenhuma pessoa em nenhuma circunstância. Então, nesse contexto, é evidente que isso cria um desconforto, né? Mas o presidente está tranquilo, o presidente vai trabalhar no Palácio hoje, como eu lhe disse, de forma normal. Eu acho que é preciso, volto a dizer, que se aprecie esses acontecimentos. Preciso cautela, na opinião de João Henrique, e o Marcelo Castro já falando a respeito das reformas que precisam acontecer, independente do desfecho desse caso. E é porque são do mesmo partido. Mesmo por exemplo, partido. Aqui no Piauí, um é presidente e outro é vice-presidente. Primeiro vice-presidente já é essa divergência. Mas é claro que não pode ficar só nisso. É preciso que as apurações sigam. E nesse aspecto, o ex-ministro João Henrique tem toda a razão. Que se apurar o contexto, se revelar realmente todo o conteúdo dessa delação ou desse diálogo, para que se tenha a exata dimensão do que eventualmente tenha cometido o presidente Michel Temer em relação a crime que pode comprometer, ferir de morte o seu mandato na presidência da República. E evidentemente que a oposição, depois do noticiário de ontem, já diz que o presidente Michel Temer não tem condições de conduzir os destinos do Brasil. Nós conversamos com a senadora Regina Souza e o deputado federal Assis Carvalho a respeito do cenário e de como a oposição já está se movimentando nesse período. Os parlamentares que fazem oposição ao presidente Michel Temer reagiram à divulgação da notícia de que o presidente havia sido gravado pelo delator da JBS. A senadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores, disse que os parlamentares foram surpreendidos com a notícia. Nós fomos pegos assim, de surpresa, né, quando nós estávamos votando no plenário a questão do socorro aos estados, quando vimos algumas postagens, mas aí a gente ainda imaginava que eram postagens que eram delações como as outras, né? Que surgem, que depois algumas nem são verdadeiras e carecem de investigação. E só depois que terminou tudo é que a gente foi perceber a gravidade, quando começou o noticiário, quando começou as transmissões ao vivo, é que a gente foi perceber da gravidade, porque primeiro foi uma delação, como deveriam ser todas as outras. Primeiro teve investigação, né? A Polícia Federal acompanhou para depois, então não há como contestar, dizer que não é verdade, apesar das notas que têm saído, não tem, porque já foi uma coisa da Polícia Federal. Apesar do depoimento ter sido dos empresários, mas a Polícia Federal acompanhou, então ela deu fé naquilo, né? O deputado federal Assis Carvalho, do PT, disse que a melhor solução para o caso seria a renúncia do presidente Michel Temer após a divulgação da delação e acredita em um cenário difícil, caso a renúncia não aconteça. Se ele insistir em permanecer à frente do Comando Nacional, o preço é muito alto para a nossa nação, porque ele não tem nenhuma condição de pactuar nada, e isso eleva desemprego, isso aumenta a miséria, porque o Brasil, nesse momento, está sem crédito interno e externamente. Então, o nosso apelo é que esse presidente, que não tem dimensão para renunciar, porque ele é pequeno demais para fazer um gesto grande, é que este parlamento colabore em, de forma imediata, tomar as providências devidas. E a primeira providência seria o impeachment. São as reações em Brasília depois da denúncia, da delação premiada que envolve aí o presidente Michel Temer.